nosso tema hoje de aula é Deus, né? Então, quando a gente fala em Deus, estamos trazendo a ideia de algo único, não é isso? Agora, se Deus é único, por que é que tem tanta religião, cada uma puxando para um lado? Se Deus é único, por que é que há essa miríade aí, cada um puxando para um lado, cada um puxando uma coisa? Então, afinal, é de Deus que estamos falando? Ou do que é? E aí, o que é que vocês acham? O assunto seria esse, né? Mas a gente não tem um monte de religião, cada uma puxando para um lado de quem é, o que é Deus, cada uma defende o seu. Tem uma coisa chamada intolerância religiosa, justamente porque cada um pinta o seu Deus. Mas se o Deus é único, então como é que a gente entende isso? É uma pergunta para vocês mesmo. Disseram que vocês eram tinindo para... E aí? Eu só vou precisar que vocês falem do coisazinho. Peraí, minha primeira aula aqui na turma, né? Pessoal, eu acho legal quando vocês participam, porque a aula ganha a tonalidade da turma e vai ajudando a cada um como ver de uma forma ou de outra. Eu, de vez em quando, vou pegar o que alguém fala, mas quando eu pego o que alguém fala, não é nem para contestar nem afirmar, porque eu acho que as verdades são pessoais. Agora, para em cima daquilo, puxar algo, trazer algo que vem à mente na hora que a gente está aqui colocando. E a outra coisa, porque esse espaço é um espaço legal, para que se eu tiver com a camisa verde, e um olhar e dizer, Fernando, sua camisa verde é linda, e o outro olhar e dizer, não, a camisa é vermelha, um não diga que o outro está errado. Porque simplesmente um dos dois podem ser daltônicos. Então a ideia é o que eu penso. Não, fulano falou, mas eu discordo dele. Não, diga apenas o que você acha. Eu, como facilitador aqui, é que eu vou estar fazendo um meio campo de juntar uma coisa daqui, outra dali, para que a gente possa ter essa liberdade de expressar, tirar dúvida, conversar, de boa. Então, Flávia. Pois não. Que as pessoas são diversas, né? Então, elas se identificam, querem se expressar e a fé. As pessoas são diversas e cada uma expressa a sua fé. Mas o Deus não é único, então como é que é esse negócio? Do que é que nós estamos falando? Estamos falando de um Deus, certo? E tem essa pleiade de coisas. Afinal, do que é que se fala, então, quando está sob a égide do nome Deus? O que é que vocês acham? Ao que é que esse nome remete? Ela está querendo ficar mais fitness ainda. Pode levantar a mão que ela vai correr para cá, para lá. Diga aí. Deus nos remete à criação, né? E, assim, você perguntou por que cada um... Existem vários deuses, né? Se Deus é único, por que é que existe essa disputa de quem é dono dele? Ele do seu jeito. Pronto. E aí, por conta dessa interpretação, dá a ele nomes diferentes, cores diferentes, expressões diferentes. A gente vê pelo texto, né? Não vou dar spoiler, mas quem lê o texto está lá bem claro, né? Desde a época das cavernas, já se falava, já se achava que o trovão era um deus, por exemplo. Ela até falou sobre uma coisa interessante, né? O texto. O texto, na realidade, é para vocês lerem mesmo, para a gente poder discutir algumas coisas, você vê que é um texto pequenininho, traz vários tópicos, e para que a gente possa ir desenvolvendo. Mas veja, o que é que ela está descrevendo? O que nós estamos discutindo é como nós vemos Deus. E cada um descreve de um jeito. Então, na realidade, estamos falando não de Deus, mas da imagem de Deus. A imagem que eu constituo de Deus. Só que aí cada um quer tornar a sua imagem soberana frente aos demais. E aí a pergunta que eu faço ainda é um pouquinho mais: e a sua imagem de Deus?
Como é? Você sabe qual é a sua imagem de Deus? Né? Qual é a sua imagem de Deus? Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Gabriela. Sabe que desde ontem eu fiquei, vamos falar uma linguagem bem matutando, essa é a palavra mesmo, reflexiva sobre o que, quem ou que se trata de Deus. Eu nunca tinha parado para me perguntar, né? Eu fui ver o tema da aula e parei para refletir. E antes até que fosse recorrer a qualquer literatura, eu fiquei bastante intrigada, porque eu não sabia responder para mim mesma. Quem ou o que era Deus? Ou o que é Deus? Então eu parei para pensar o significado para mim, dando a minha contribuição pessoal. Né? E foi muito interessante porque eu levei até a manhã de hoje para interpretar o sentido de Deus para mim ou na minha vida, essa interpretação que eu trago, né? Como a colega falou, que existem interpretações diversas. E aí me ocorreu de que Deus, para mim, é algo realmente muito superior, que traduz, acho que num modo simplista, na minha fé, onde eu acabo recorrendo, né, à palavra Deus, quando por motivos de agradecimento ou por motivos de pedidos. Então, é algo que está em minha vida, nas nossas, suponho eu, em grande parte de nós, né, como essa representatividade de uma força maior que me mobiliza, tanto para dar força, um suporte, né, manter uma base de sustentação, quanto também um céu, um alto, como um pedido de clemência, de ajuda. Né, e parei para analisar quantas vezes eu invoco ele, mais vezes em momentos estes de pedido ou mais vezes em agradecimento. Então, parei, de fato, para começar, de repente, a me perguntar a respeito disso. Mas, então, respondendo, assim, sintetizando, foi muito difícil eu fazer essa imagem, essa percepção de Deus para mim. Mas se traduziu dessa maneira, em algo que me move, a minha fé, que me sustenta, e a minha base, que me levanta diariamente. Ok, quem mais à sua direita? Mas os homens, então, se empolgaram, porque normalmente são os últimos a falar. Vai lá, meu amigo, diga aí. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo. O senhor falou da imagem de Deus, né? Quando eu era pequeno, tinha um presépio na minha casa que tinha um senhor de barba, cabelo branco. Aí, até meus 10 anos ali, 12, eu imaginava isso. Mas, hoje em dia, quando eu fui adquirindo mais consciência e estudo, eu imagino como se fosse uma energia maior, algo que eu sinto mais do que eu vejo. Vamos ver uma coisa, eu vou pegar de sua fala, é que se quando eu falo de Deus, eu estou falando da imagem que eu crio de Deus. Por que fica tão claro que é uma imagem? Aos 10 anos eu vejo de um jeito, aos 20 de outro, aos 30 de outro, aos 40 de outro, aos 50 de outro. Mas Deus é o mesmo. Então, se é o mesmo, e isto com que eu estou me relacionando vai mudando quando eu busco explicar, como você buscou dar a sua representatividade. Então, significa o quê? Se estamos acreditando em um Deus único, né? Estou falando único como centro da criação, é que tudo que eu falo, descrevo, relaciono, são imagens que modificam-se de mim para o outro e de mim para mim mesmo, a depender de fases e momentos diferentes que eu estou passando. Então, fica claro que, quando eu falo de Deus, eu estou falando da imagem que eu tenho disso, como ela disse, não sabe se é quem ou o quê. Então, que imagem, ou seja, como é que eu vejo isso? Tá? Mais alguém quer contribuir? Quem é o Deus que está em você ali? Tem 2. Boa noite, meu nome é Antônio Mário. Hoje eu, fico assim, com aquela definição que a Adenauer faz aqui no capítulo 2 do livro,
que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Tudo que existe é a sua criação, não há nada criado fora dele. E por que eu faço essa, vamos dizer, fecho com essa definição de Deus? Porque não há outra forma de explicar determinadas coisas no mundo, né? Inclusive na natureza. Eu que sou ligado à área de meio ambiente, a cada dia a gente vê assim que a biodiversidade numa floresta amazônica, onde você tem milhares de espécies em equilíbrio, não é, nos mínimos detalhes, e não existe outra forma. É o equilíbrio da natureza, do meio ambiente hoje. Eu acho que é uma coisa assim que vai muito nessa questão de Deus Criador, né, do universo. E todas as religiões, coincidentemente, eu acho que é um ponto que elas convergem. É isso aí. Se você vai para Sechonoye, eles creem assim. Se você vai para o Espiritismo, se você vai para o Catolicismo, se você vai para as religiões espiritualistas, todas elas acredito que convergem para isso. Então, assim, falando da questão de Deus, né, eu acho que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Né? E tudo que existe é a sua criação. Não há nada criado fora dele. Agora, as religiões criaram, né, todas essas tipos de manifestações e que a gente tem que respeitar. Né? Inclusive, eu peguei aqui uma citação de Gandhi, que eu achei muito interessante. As religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Então, é assim, minha pequena contribuição é essa. Obrigado. Quando eu falo em Deus, eu transfiro para uma imagem, porque é como a gente retrata, mesmo que eu coloque como causa primária de todas as coisas. E aí, quando eu olho para a floresta, é muito interessante. E quando eu olho para um psicopata marginal estuprador, cadê Deus? Cadê Deus? Eu vejo nessa figura que eu citei, Deus da mesma forma que eu vejo na borboleta, na águia, no falcão. Então, eu estou fustigando mesmo, não é para contestar, não. É fustigando. Aonde mais vai, para que a gente possa... Se eu estou falando de algo que criou tudo, tá? Eu tenho que ser capaz de enxergá-lo em todo. Tá? Então, adicionando a qualquer visão que eu tenha, qualquer coisa que qualquer um outro fale, vale a pena a gente dizer como é que eu adiciono isso à minha visão. Porque não estamos em busca de uma verdade sobre Deus. Em busca como é isso dentro de você. Porque que é uma imagem, já está claro. Tudo que eu descrevo é uma imagem. Como é isso dentro de mim? Porque aí fica mais fácil eu perceber como é que eu me norteio dentro do contexto da vida. Por que isso? Porque isso é um elemento norteador para o ser humano. Mas tinha uma outra pessoa ali que ia falar. Diga. Boa noite, eu sou Roberta. Eu acho que mais do que a imagem, né, eu acho que a gente sentir Deus. Né? É o sentir, é aquela voz que vem de dentro. Né? A gente está em contato com coisas boas e se sentir bem. Né? A gente fazer o bem, ser solidário e sentir Deus, né, como Criador. Você me chegou agora na pergunta, na sua fala, na verdade, não foi na pergunta. E onde está Deus nas coisas mais? Né? Será que é a falta da crença nele, em ouvir a sua voz interna? Né? E aí a gente fica... eu fico na dúvida, né? Aonde está Deus ali, né? Naquele ser que pratica o mal?
aonde está Deus naquele que leva o nome dele em fé e pratica o mal. Então, essas questões surgem, né? Mas eu acho que, para mim, Deus é a luz, é o amor, né, que está dentro de nós e que a gente pode estar com Ele ou não. É a escolha, o livre-arbítrio. Quando eu faço essa instigação, é que vejo, enquanto causa primária de todas as coisas, onipresente, onisciente, em tudo está presente, para ter sido causa primária, então ele gerou tudo. Então ele tanto gerou a flor como gerou o estuprador. Ele gerou o amor, mas ele também gerou o ódio. Porque é tudo que está aí. Então, o que eu estou descrevendo é só para a gente buscar olhar como é que está dentro de mim. Porque eu evoco, se Deus é a causa de tudo, tudo que está aí, como causa primária de todas as coisas, que é o que está descrito lá, é a causa primária de todas as coisas. Digamos que o estuprador e o marginal, o assassino sou eu. De quem é a culpa de eu ser assim? Quem me criou, assim. Causa primária de todas as coisas. Me criou. Criou tudo e a mim também. Eu estou trazendo coisas para que a gente possa olhar, afinal, lógico que não é uma concordância nem uma construção para nós entendermos por que cada religião, cada crença puxa para um lado, ou cada pessoa puxa para um lado. Porque não é eu contestando o argumento do outro que eu ganho. Eu ganho quando eu integro o argumento do outro. E é isso, como é que eu respondo? Para mim, não para o outro. Por quê? Porque somos centelha divina, não é isso? Se somos centelha divina, Deus causa primária de todas as coisas com Ele, todas as coisas comigo. Porque qual é a diferença marcante de Jesus? Tudo cabia nele. Tudo cabia nele. Compreendia o humano nas suas mais... Mas, Fernando, você estava falando de Deus, falando de Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus é Deus, estou tratando de um humano que gostava de ser chamado filho do homem e que para nós é um holofote lá que nos ilumina. E como é que ele fazia? Era isso. Mulher, vá e não peques mais. Levanta, pega a tua cama e anda. Então, é que ele, como exemplo do que traz na sua expressão de caminhada a imagem vívida dessa conexão com o sagrado, aí a pergunta para mim é, qual é a sua conexão com Deus? Como é que isso se estabelece? E aí eu estou pedindo a vocês que sejam mais instigantes, que não se deem por satisfeito com a resposta curta e fechada. Busque olhar aonde está. Ou, ao contrário, você até dizer, mas ali não está. Então, o seu conceito, a sua imagem é de que em algumas coisas Deus está, em algumas coisas Deus não está. Se você fala que, olhe, é o amor, é o bem, então significa que há Deus, que é o amor e o bem. E o que não é o amor e não é o bem, não é Deus. Agora, busque olhar para as implicações disso. Porque eu coloquei essa imagem exatamente isso. Cada um pega uma parte do elefante e diz que é aquela. Está errado? Não. Agora, só busque fazer o seguinte, seja um pouquinho humilde e busque conhecer melhor a parte do elefante que você está pegando. Como é que você conhece melhor? Levantando questionamentos sobre as suas certezas. Porque os piores inimigos da verdade não são as mentiras, são as convicções. Então, como é que a gente lidar com ela? Ampliando o leque, sendo capaz de ouvir o que o outro coloca e dizer aonde isso também cabe. Então, para mim, a temática Deus, ela precisa ser olhada dessa forma para que eu possa compreender, para que eu possa entender, para que eu possa começar a buscar e ver que uma pleiade de pessoas, cada um, se fossem todos espíritas, é um único espiritismo? Não.
Cada um enxerga, vê, interage de sua forma. Então, olhe para enxergar qual é a sua forma. E a maioria das vezes nós vivemos apontando a forma do outro. Para que ficar pedindo coisas a Deus, se Deus é o elemento supremo e todos somos filhos dele? Quer dizer que ele faz para um porque pede e não faz para o outro porque não pede? Que Deus é esse? Olhe você como pai, você tem filhos, quer dizer que você só faz pelo filho que lhe pede. O filho que não lhe pede, você não faz. Você só enxerga o filho que lhe venera e admira. Você não enxerga o outro filho? Espera aí. Então, de que Deus você está falando? Algo acontece e aí você pergunta logo: que foi que eu fiz para merecer isso? Que foi que eu fiz para merecer isso? Então, o que é que você está descrevendo quando você diz que foi que eu fiz para merecer isso? Certo? Que essa relação do Criador é uma relação de... Como é? De punição, mas não só de punição. É uma relação de toma lá da cá. A depender do que você me dá, eu lhe devolvo. É um toma lá da cá. Ou seja, você me venera, eu dou coisas boas. Você não me venera, eu dou coisas ruins. Então, nesse sentido, é preciso olhar de maneira melhor. Se lembra quando Jesus estava com Madalena, e aí a galera queria apedrejar ela? Ele pega aquele graveto, começa a rabiscar, e diz assim, com toda a autoridade, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Ele pergunta, mulher, cadê os homens que lhe apontavam? Ela diz, se foram. E ele diz, você agora está ungida, iluminada. Não. Mulher, toma atento. Vá e não peques mais. Então, o que eu tenho de exemplo da conexão com o sagrado é a atitude de um homem que fala de responsabilidade. Eu posso colocar Deus como causa primária de todas as coisas se eu entender que tudo que vem a mim é responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Como assim? Tem uma história que eu conto que é muito interessante. Duas vizinhas, aquelas que vivem brigando uma com a outra. Uma apanha um pinico daqueles de louça, né? Viu no meio da rua velho. E aí pensa em aprontar uma com a vizinha, né? Bota a meninada para encher o bicho. Põe aí, ó. Telha de eternite. Bate no telhado, o que é que acontece? No meio da cozinha. Bah! Só que a vizinha não falou nada. A vizinha tinha passado uma semana fora, né? Aí não falou nada. Daqui a pouco ela vê aquele mau cheiro no quintal. E ela começa a esbravejar com a outra vizinha, né? Miserável. Tá aqui, botou aí no quintal só para ficar vendo essa podridão. Por que não joga essa porcaria fora? E a vizinha botou no quintal. E aí pegava resto de casca de fruta, essas coisas, ia botando ali em cima, certo? A terrinha que varria, ia botando ali em cima. O cheiro foi passando. Pegava a água, jogava aquela água de lavar as coisas, né? E um certo dia, depois decorridos, ainda lá naquele silêncio, alguém bate na porta. Ela olha pela greta, vê o quê? Um negócio de louça cheio de furo de ferrugem. O que é que ela fez? Essa desgramada agora vai querer jogar alguma coisa em cima de mim. Na hora que ela abre, já pronta para brigar, ela vê o próprio pinico, só que dentro dele, flores. E a vizinha diz, eu vim lhe devolver o que você me deu. Aquilo que ficou lá tomando sol, que foi maturando, que de fezes virou adubo, ela recolocou no pinico, colocou sementes e entregou. Então, o que você faz com que a vida lhe dá. Essa é a mensagem que eu olho do homem que para mim falou, viveu esse exemplo dentro da cultura ocidental, da conexão com o sagrado. Qual é o Deus que eu acredito? Ah, Deus é amor. E é esse amor que eu vivo para com o outro?
ou não. Então, é esse pedido para que a gente possa olhar e entender que lá atrás os povos primitivos fizeram o quê? Primeiro, nós funcionávamos como animais comuns. Éramos uma manada. Teve um momento que foi evoluindo o princípio espiritual, e ele aí faz o quê? Eu. E aí, vocês. Esse movimento de individualidade denomina o ponto de separação entre o princípio espiritual enquanto elemento que vivifica a vida animal para algo que chamamos de espírito, uso da razão no homem. A partir daí que passa a ser o ser humano, o uso da razão, que é capaz de dizer, lá são vocês, aqui sou eu. E quando acontece isso, o que é que a gente pergunta? Da onde eu vim? Surge daí o olhar da busca de um elemento de criação. De onde eu vim? Aonde eu vim? E nesse momento, imagina que estava lá aquele homem bem primitivo, quando vinha aqueles raios do céu para baixo, aquilo era maior do que ele, porque algo para criá-lo era maior do que ele. Ele passa a divinizar esses elementos da natureza. Então, a relação começa a se estabelecer dessa forma. Ele começa a criar símbolos para representar esse Deus. Essa foto, ela traz algo que eu gosto dela, muito interessante, é isso aqui, ó. Os povos ainda primitivos, aí, ó, enterrando um homem em seus pertences. O que era isso? A ideia de que a vida continuava. Os povos primitivos acreditavam em continuidade da vida e, através de quê? Possibilidade de conexão com os seus ancestrais. Então, o elemento mediunidade surge quando? Quando surge o espírito. Porque, através da razão, a possibilidade de conexão entre encarnados e desencarnados, através da conexão mediúnica. Só que isso veio nessa formação lá dos indígenas, desde lá do início, e vamos notando que o homem vem, a partir daí, lidando com a ideia do Criador, certo? E nós vamos falar do Criador dentro de uma outra conexão, quando nós vamos olhar e se perguntar o seguinte, onde eu estou? Porque vocês sabem que a gente já achou que o centro do mundo era nosso planetinha Terra, né? Até o Sol orbitava ao redor da gente. Então a gente pergunta, quem é você? Aí você sabe com quem está falando? Vive num planetinha, certo? Que dá para olhar o tamanho. Tem são 8 bilhões agora, né? A população mundial, acho que está em torno disso, né? Esse planetinha faz parte de uma galáxia que está no meio entre bilhões de outras galáxias, e a ideia era de que existe Deus, esse Deus é único e é meu. Então, a ideia de causa primária de todas as coisas está muito bem explanada pelo meu amigo. Não é causa primária do planeta Terra, é de todas as coisas. A vida, onde quer que ela se faça, presente. E a não vida ainda no reino mineral, se nós considerarmos como tal. E isso porque partimos da ideia de que houve lá atrás, se a gente fizer aqui um movimento para trás, um momento onde de um ponto surgiu o quê? A criação. Deus, causa primária de todas as coisas. Mas aí vai cair a pergunta que minha amiga fez. É quem ou o quê? Tem lá no Velho Testamento, no contato dele com Moisés, Moisés recebe lá as leis e diz assim, como é que eu vou dizer ao povo? Diga ao povo que eu sou, lhe enviou. Porque depois do eu sou, os 3 pontinhos, tudo que você falar é um recorte. Por quê? Porque a parte não enxerga o todo. Você pode, mas Fernando, eu conheço o planeta Terra todinho. Você já viu quantos bilhões de galáxias existem? Então, sempre será um recorte. Então, a partir daí construa, lide, conheça, mas não queira impor para o outro o seu Deus. E nesse momento, o convite é de que o que esse nome representa para você. E aí, de maneira tão linda, né, como é que a gente pode vê-lo?
E meu amigo exemplificou muito bem aí a floresta amazônica, né? Se a gente for olhar aqui o que ainda restamos, nosso das... que eu acho interessante, se for derrubar uma árvore na frente da casa, é uma novela. Mas para construir o Greenville ali mesmo, que derrubou um monte de coisa, certo? Alguém recebe daqui, alguém recebe dali, e olha a história como é que vai. Mas, ou seja, se você olha a natureza, você olha a complexidade, né? O nível de biodiversidade, e isso, matematicamente, é impossível acontecer pelo acaso. Tem algo aí. Isso, matematicamente, é impossível acontecer pelo acaso. Mas aí vocês podem me devolver aquela pergunta. Qual foi a pergunta que eu fiz? A colocação que eu fiz? Ou alguém pode responder ela, já que eu estava trazendo o mesmo que meu amigo ali trouxe? Onde é que fica o estuprador, matador, maconheiro, certo? Hã? Não, diga aí, que foi? Não, vamos lá, onde é que fica aquelas pessoas da pá virada? Meu amigo quer ali o microfone. Ali, ó. Tem mais uma? Apareceu a gente. Eu acho que foi na palestra do senhor que eu ouvi, e me marcou muito, que o senhor até citou o caso da Isabela Nardoni, no qual eles realmente premeditaram aquilo e causaram um crime. E o senhor trouxe a reflexão de que em que estado mental eu teria que estar para fazer aquilo que ele fez. E eu sou capaz disso, eu tenho cérebro, eu tenho mãos. Eu acho que isso para mim é essa reflexão. Porque quando falamos de Deus, eu botei o finalzinho a gente, né? Nós bichinhos ali, certo? É perceber o seguinte, é que aonde é que está Deus nessa situação? Ela lembrou bem, né? Aquela vizinha fofoqueira, cheia de coisa, ou o vizinho. É que, veja, nós somos fagulha divina, somos princípio espiritual, advindos de Deus. Então, o que acontece? Eu tenho que ser capaz de enxergar isso no outro. Eu tenho que enxergar. Teve uma passagem com Jesus interessante, que vai uma mulher não judeia pedir ajuda a Jesus. E ele diz, neguinha, neguinha sei o que está colocando, né? Neguinha, eu vim para os judeus. Ela diz, Senhor, calma. Ela dá um tapa com luva de pelica, certo? Quantos se nutrem das migalhas que caem da mesa dos seus patrões, né? Deixe-me também servir das migalhas que caem da sua mesa. E aí, depois dele ouvir aquilo, ele fez, entre, vamos conversar. Mas a outra parte é quando um centurião vai a ele e diz, mestre, meu comandado está lá na quase morte, eu quero que você vá lá e o ajude. Aí Jesus diz, vamos lá. Ele fez, não precisa o senhor ir. Eu sou o comandante e quando eu digo faça, aquilo acontece. Então, se o senhor disser, vai acontecer. O que é que ele fala? Ele está com um cara ali, um romano. Não vi em toda a Judéia homem de tamanha fé. Porque não é o rótulo da etnia, de nada disso. É a sua conexão com o sagrado. E aquilo aconteceu. Então, a pergunta, que é quando ele está colocando, é que eu tenho que conseguir enxergar. Porque o Fernando que está aqui hoje, não já foi aquele primata, não já foi aquele homem pré-histórico, não vivia se degladiando um com o outro, não matava um com o outro. Então, como é que... Eu não estou falando do fato, que é o que aconteceu, aquele caso da menina Nardelli, que ele corta a rede de proteção e joga a menina, né? O fato é imutável, algo abominável, mas os personagens envolvidos, eu tenho que olhá-los de outra forma. Olhá-los de outra forma. Mas, Fernando, então vai ficar... Não, vai cumprir as regras da justiça. Por quê? Porque para viver em comunidade precisamos ter leis e regras. Contudo, eu tenho que olhar para o Espírito. Então, é essa a diferença. Quando eu olho para o Espírito, eu vou dizer, Deus está em tudo. Você lembra a história do reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, onde então estamos enquanto Espírito? Então, essa é a progressão evolutiva em que vamos nos colocando. Então, a partir daí, quando alguém comete um erro, ou seja, se Deus é só
um lado. Não, o que é que acontece? O castigo corrige? Se o castigo corrigisse, lemos de Brito, seria uma coisa fantástica. Sairiam de lá todos. Não é o castigo, mas nós vivemos ainda sob a égide do crime, culpa e castigo. Então, assim que eu estou pedindo para que você reveja o seu Deus. Que esse seu Deus, ele ratifica isso. Para todo crime, há um culpado. Para todo culpado, um castigo. Se é assim o seu Deus, é a forma como você vibra e como você inclui no seu campo vibratório experiências. Porque você ainda parte do princípio que o castigo corrige o erro. Agora, como lidar com isso se fomos criados simples e ignorantes? Pela simplicidade e ignorância, vamos aprendendo com o quê? Com os erros e acertos. Então, é essa ideia que vamos olhar, então, para o humano, que é o ser mais destrutivo que existe na face dessa terra, tá? E enxergarmos Deus nas suas situações mais precárias possíveis. Deus como princípio ali naquele lugar. E, a partir daí, vermos coisas lindas. Essa é a flor de lótus, né? Que nasce da onde? Do lodo. Mas sabe o que acontece? Quando eu estou em cima da água como essa flor, eu acho que eu sou uma maravilha. E o resto é coisa podre. Eu não consigo lembrar-me de onde eu vim. Então é isso que eu estou dizendo, vamos descer. Mas, Fernando, eu tenho 40... Eu estou com 58, né? Digamos que eu tenha 40 anos de espiritismo. E daí? Eu tenho... Não dá para ter, talvez 2 encarnações, né? Tem 150 anos. Mas nada disso. A questão é, se eu acredito em Deus dessa forma, e eu acredito de uma perspectiva que eu sou fagulha divina, que então, sendo espírito, eu sou imortal, eu tenho que, falando desse Deus como causa primária de todas as coisas, eu tenho que me relacionar com o outro como quê? Como quê? Então, esse sentido, para que a gente não fique um conceito e pergunte como esse conceito existe. Porque sabe o que é eu sinto Deus? É como é que isso acontece aqui dentro. Então ela me diz, Fernando, eu sinto Deus. Tá, eu também sinto Deus. Ela sente de um jeito, eu sinto de outro. E a ideia, se a ideia é evolução, é eu me autoconhecer a partir do que está na consciência, eu me autodescobrir a partir do que está no meu inconsciente, para que a partir daí eu possa saber do que é que eu estou falando. Então, a partir daí eu tenho que entender, e por isso que eu preciso me questionar, e não apenas postular. Alguém que pediu o microfone. Meu nome é Cláudia, professor. Eu estava aqui refletindo e cheguei a uma conclusão parecida com a sua. Eu ia, na verdade, lhe fazer uma pergunta, mas você acabou já falando mais ou menos o que eu tinha entendido. Fazendo um link com a primeira aula, nós somos todos espíritos, nesse caso, somos espíritos encarnados. E a maneira como a gente enxerga Deus vai depender da nossa evolução como espírito, né? A minha pergunta era justamente essa. Procede, é esse o raciocínio, porque o que eu vejo de Deus é muito do que eu sou. Então, quanto mais evoluído for o meu espírito, provavelmente esse Deus vai se apresentar de uma maneira muito mais concreta para mim do que para o assassino da criança, por exemplo. O assassino da criança, ele não sabe nem se existe Deus, porque aquele espírito que habita aquele corpo ainda está num nível muito precário de evolução. Então, assim, eu fico imaginando que essa diversidade toda de personalidades e de bem e mal, isso você deve abordar mais adiante na aula, tem muito a ver com isso, com aquilo que eu sou, e o que eu sou depende muito da minha evolução espiritual. Ela falou de evolução e eu falei de evolução. Todos nós vivemos entendendo que há uma evolução. Cada um vai tentar explicar de um jeito. Vocês vão conhecer como o Espiritismo enxerga isso. Parte do que eu falei nos reinos aqui. Então, o que? É um spoiler do que vocês vão lidar e do que alguns já conhecem, porque alguns que aqui estão já conhecem ou andaram lidando com isso. Mas a ideia é essa, evolução. Porque falar de mim enquanto espírito e olhar para Deus, eu estou falando de um processo evolutivo, do Big Bang até os dias de hoje.
E eu só preciso tomar o cuidado de que quando eu falo de Deus, eu não posso nem sequer quantificar o quanto o outro enxerga de Deus. Porque ele pode não conhecer o Deus que eu conheço, mas conhecer Deus da forma que ele conhece. Se nós botarmos islâmicos e católicos, talvez o pau quebre aí entre os dois, cada um defendendo a sua forma de ver Deus. Então, a minha interrogação é, para um indivíduo ser tão destrutivo com o outro, a sua capacidade de valorizar a vida, certo? Enquanto essência, ela é algo que ele pode ainda não ter refletido tanto quanto isso. E aí fica bonitinho a fala, né? Aí eu vou encontrar aqui alguém, defensor dos animais, vai dizer, mas Fernando, isso é bonitinho, mas quando você está comendo a galinha, você não pensa nisso. E é criação divina, certo? Quando você está comendo o boi, você não pensa nisso. É também criação divina. Ou seja, o que eu estou descrevendo é que existem, quando vamos falar do princípio, de todo o processo de evolução e tudo que foi criado, várias interrogações vão aí estar presentes. Eu acho que se eu consigo começar a partir do que eu enxergo de Deus em mim, tá? Eu vou entender. Aí eu posso dizer em mim que eu entendo que há uma pirâmide alimentar, foi assim que a vida evoluiu. Eu posso descrever de várias formas. Eu posso até brincar e dizer assim, não, olha, Hitler, dizem que era, nem sei se é. Olha, Hitler era vegetariano, né? Mas qual é a importância disso? Tá? Estou falando internamente para mim. Porque assim, eu não mudo o mundo se eu não mudar a mim mesmo. Eu só posso mudar a mim mesmo se eu perceber como tudo aquilo é em mim. E aí, dentro desse conceito, aquela ideia de que desencarnou, ou seja, leva seus pertences, é a ideia que nós não estamos sós, nós estamos conectados. E conectados tanto encarnados, porque aí é a concepção materialista, né? No dia que Fernando morrer, acabou. Que até certo ponto eles estão certos, porque quando o Fernando morre, morre. Eu já fui Joana, José, Joaquina, cada vida eu incorporo ali uma nova, um novo contexto de representatividade. Tranquilamente. Então, o que acontece é que aquilo que está ali se definindo por Fernando, morre. Amanhã vai ter outra nominação, vai se definir com outros aspectos, continuando a ser humano. Mas o materialismo vai pensar nisso apenas dentro dessa existência. Aqui acabou, acabou tudo. E em virtude disso, se eu só olho para o meu umbigo e eu sou materialista, eu não vou ter nenhuma preocupação com o futuro. Concordam? E por isso que nós dilapidamos o materialismo. Agora, e se eu for materialista, achar que Fernando morre, mas eu lembro que Bia, minha filha, vai herdar o que eu deixei. Que eu lembro que a filha de Bia vai herdar também o que eu deixei. E eu traço, então, uma noção de consciência na utilização do que aqui me é disponibilizado, entendendo que eu sou resultado de outros. E os meus familiares resultam também de mim. Eu posso ter uma conduta mais até assertiva para a preservação da vida, da qualidade de vida, do que quem se diga espiritualista. Porque não é o rótulo, é como você vive a vida. E, mais uma vez, eu trago a imagem de Jesus Nazário, certo? Qual a sua responsabilidade para com a vida? Porque qual é a diferença? O espiritualista vai dizer que existe também vida após a morte. Então, quando eu desencarno, mãe vai chorar por mim. Minhas filhas também, porque elas ficaram sem eu. Mas quando eu vou para o outro lado, eu fiquei sem quem? Sem todos eles. Mas você vai encontrar o acolhimento do outro lado. Tá? É aquele André Luiz levou o quê? Foi 8 ou 6 anos lá ainda se debatendo, né? Até conseguir ser auxiliado. Porque a coisa não é automática assim. Então, dentro da visão espiritualista, há algo que continua. E aí a ideia é, entendendo que algo continua, eu sou responsável pelo que continua. Porque eu continuo vivendo e eu vou retornar a esse mesmo mundo. Eu vou encontrar essa mesma
terra mais lá na frente. Então, eu devo ter responsabilidade com as minhas atitudes. Agora, se definir espiritualista significa ter e assumir essa responsabilidade? Lógico que não. Então, para mim, isso faz sentido quando eu atrelo a senso de responsabilidade. Se eu atrelo a minha responsabilidade, com quem chega adiante, ou se eu atrelo essa responsabilidade à continuidade da minha vida adiante. Para que, então, possamos ganhar um outro olhar. Porque senão a gente fica virando que Maria vai com as outras, ou João vai com os outros. Tá? Então, é como se fosse o rótulo. Então, botou o rótulo, eu sou aquilo. A pergunta é, que eu comecei, né? Em vez de responder que é Deus enquanto um conceito, olhe, pergunte, o que é isso em você? Eu sinto, como você sente? Como isso se expressa na sua vida? Porque, quando nós vamos olhar, nós começamos a fazer questionamentos, vamos descobrir um grande labirinto. Mas é o labirinto que traduz a singularidade que é você. Porque você sente de um jeito, eu sinto de outro. Então, isso é preciso. Para que, quando eu começo a entender desse jeito, eu vou olhar para o outro como o quê? Criado simples e ignorante, que jamais será igual a mim. Cada um de nós somos diferentes. E aí, a visão aqui espiritualista vai me mostrar que o quê? Não é morrendo que eu me transformo, mas eu levo para o outro lado o que eu saio levando daqui, quem eu sou aqui. Então, a resposta com relação a Deus, como eu sinto, como eu coloco isso no meu cotidiano, ela vai ganhar uma representatividade mais lá na frente. Que representatividade é essa? Bem e mal. Afinal, Deus é bem ou Deus é mal? Certo? O que é o bem e o mal? Como é que vocês veem isso? É uma coisa estanque? Como é que é? Porque Deus vai ser o balizador. Se você está seguindo as leis de Deus, você está no bem. Se você está contrariando as leis de Deus, você está no mal. É isso? Como é que é isso? Alguém lá atrás? Boa noite. Eu tenho uma opinião própria a esse respeito, né? Eu acho que, como a gente percebe, Deus é o criador de todas as coisas que existem, né? De tudo que a gente está vendo e, às vezes, do que a gente não vê também. Uma vez eu ouvi uma pessoa perguntar se Deus é criador de tudo, se ele também seria o criador do mal, né? E a resposta foi que a ausência de Deus é justamente o mal, né? É como se a gente fosse um mar e a gente tem que viver dentro dele, porque fora dele não há vida. E ele tenta fazer com que nós tenhamos essa consciência, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Eu acho que talvez não seja uma opinião que todos concordem, mas a falta de Deus é justamente o que a gente pode pensar que seria o mal. Eu sempre gosto da ideia de nenhum certo, nenhum errado. Eu tenho que olhar como é que isso reverbera na minha vida, no meu cotidiano, em mim, para perguntar o quanto a minha assertiva ela está concernente com a forma como eu vivo, ou eu digo uma coisa e vivo outra coisa. Isso é necessário ser visto. Então, digamos o seguinte, que era essa a concepção entre o contexto do sagrado. Eu e João, tá? Nós dois crescendo juntos. Eu faço um monte de miséria. Quando chega lá para os 70, eu me entrego a Deus. Me torno um homem do bem. E João continua vivendo a vida dele. Não foi tão carniceiro como eu, mas vai vivendo a vida dele. Só que aí é o seguinte, ele desencarna aos 70.
E aos 70, porque ele desencarnou, eu comecei a refletir e vi que não tinha sentido em tudo aquilo que eu vivi. E aí transformo, vivo até os 85 como 15 anos de uma vida ilibada, né? Qual a diferença entre o que morreu, desencarnou, e o que não desencarnou? Então, o mal existia no que desencarnou, primeiro, e o mal deixou de existir no outro, que se transformou depois que aquele desencarnou. Então, na realidade, o que é o mal? A ignorância. A ignorância. O mal é a ignorância. E a ignorância, ela vai sendo transformada a partir da experiência e do aprendizado. No momento que o Espiritismo chega e traz a codificação, ele apaga a ideia mística, né, de milagres. Apaga a ideia mística de milagre. Do sobrenatural. Certo? Tudo isso é o quê? São coisas que, como eu não sei explicar, eu denoto a uma divindade, a algo que está além de mim. Então é o que? Resultado da minha ignorância. Como minha amiga falou, é aquele que fez aquilo, ele não tinha Deus dentro de si. Ou seja, é que se for essa a situação, significa que a ignorância daquela pessoa quanto ao valor da vida é tamanha que ela tira a vida do outro como quem joga um cigarro fora. Então, nós olharmos, porque se eu for dar ao mal uma personificação, eu tenho que ter um Deus do bem e um Deus do mal, que é o que a gente faz com alguns credos. Existe Deus e o diabo. E não uma visão única. E a ideia é que eu possa perguntar para mim se antes eu era capaz de fazer misérias e agora eu não estou fazendo mais isso. Significa que o bem, Deus, só há em mim agora e antes não havia? Então havia uma ausência e agora uma presença? Ou havia uma ignorância e agora essa ignorância ganha espaço pela experiência e desperta? Que aí é o que eu trago nesse poema. Alguém dizendo algo que talvez vocês já tenham dito, né? Eu não sou eu, sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Quando eu estiver morrendo, não é meu espírito que vai estar de pé. Eu, espírito, estarei de pé, vendo que Fernando está dizendo tchau. Está dizendo tchau. Porque acabou essa história. E esse Fernando, que sou eu, espírito, eu sou uma possibilidade de amor pleno. Se lembra que o mal, para mim, está na ignorância. Fui criado simples e ignorante e vou evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, eu sou uma possibilidade de amor pleno, se eu entender Jesus como esse ponto, né, me colocar nesse lugar, colocar isso como um limite. Eu sou a possibilidade de amor pleno. Agora, na realidade, eu sou uma promessa ainda não cumprida. Então, eu não posso olhar para o marginal e dizer, essa peste deve ir para a fogueira. Porque ele é uma promessa ainda não cumprida. Porque, não, o meu Deus é o do castigo e não da educação. Como é que é o Deus da educação, Fernando? Simples. Sabe o que acontece? Não aprendeu não, Flávia? Volta de novo. Não aprendeu não, Flávia? Volta de novo. Quer reencarnação? Misericórdia divina. Enquanto não aprende, passamos pela experiência. Como castigo, para resgatar, não. É sinal de quem não aprendeu. Quem não aprendeu, agrega para si a repetição das experiências, até aprender com elas. Boa noite, meu nome é Letícia. Boa, Letícia. Quando você falou, quando você era mal, onde que você estava? Cadê Deus? Ele sempre esteve aí, mas você estava desconectado dele. Nós temos a nossa luz e a nossa sombra. E a gente tem que ter a consciência de qual que a gente tem que estar alimentando. Você quer alimentar a sua luz ou a sua sombra? Eu quero alimentar meu lado luz ou meu lado sombra. Os dois se misturam. Tem horas que, por exemplo, bem e mal é sempre estanque a mesma coisa, ou o que é bem num momento pode se transformar em mal no outro.
Ou o que é mal no momento pode se transformar em bem no outro. Então, estamos falando de coisas que não são estanques. Então, o que nós estamos colocando é que justamente vai depender do julgamento. Então, o que é que eu preciso olhar? Olhar que em mim cabe tudo que é humano. E, saindo da ignorância cada vez mais, eu me coloco na condição de não tropeçar nos mesmos erros. Mas a gente diz assim, ó, não vou mais para boate, não vou para festa, não vou cair na gandaia, falando com alguém jovem, né? Mais velho já não dá para isso. Mas o que é que acontece daqui a pouco, certo? De novo. Olha, eu de novo repetindo a mesma coisa, tá? E por quê? Porque isso daí não tem jeito. Se lembra? O que é uma promessa ainda não cumprida? É porque eu estou despejando no outro a forma minha ainda de me sentir inferior, sem ser capaz de superar o que eu sou. E aí, por não ter feito a mudança, eu digo que o outro não pode fazer. Eu projeto no outro as minhas limitações. Então, eu projeto na imagem de Deus as minhas limitações. O meu Deus tem o meu tamanho. Então, seja mais generoso, amplie esse Deus, para que entenda verdadeiramente que isso é um fato. Todos somos uma promessa ainda não cumprida. Minha amiga que estava ali de mão levantada. Pode falar? Pode. Boa noite, eu sou Fernanda. Minha xará. Sou xará. E respondendo a sua pergunta anterior, que você estava falando do bem e do mal, um colega até, eu não sei se foi colega, se foi homem ou mulher que falou, mas alguém falou aí, que o mal é a ausência de Deus. Que, tipo assim, tem o bem e tem o mal. Aí o mal é a ausência de Deus. Eu penso de outra forma. Eu penso como Deus, um ser superior, uma energia superior, uma força superior, não sei como vocês imaginam. Mas por que uma pessoa tão boa como Deus vai criar o mal nas nossas vidas? Então, eu acredito também, a filosofia acredita, Santo Agostinho, acho que era o nome dele, 1255, eu lembro das datas. Ele falava que existia o bem e a ausência do bem. A ausência do bem, no caso... Privatio boni. E aí, isso, no caso, seria como não existe o mal, existe a ausência do bem. Entendeu? Em vez da ausência do bem, existe a ignorância. Fazemos o mal por ignorância. O que é chamado de mal é algo inadequado, algo que não cabe naquela estrutura social. Por exemplo, se eu for islâmico e tiver 8 mulheres e conseguir sustentar as 8, naquela sociedade, isso não é mal. Aqui, se eu tiver 2, se alguém quer... Simoninha, que é minha esposa, se eu disser que eu vou ter 2, mesmo sustentando, há um problema. Então, vamos entender que há situações que estão relacionadas a hábitos e costumes sobre os quais vamos delinear bem e mal, que é algo que delimitamos como moral, e não ética, que é algo transversal ao humano e não apenas de uma cultura. Então, a ideia da privatio boni é isso, o mal é a ausência do bem. Tá? Mas o que é que nós vamos perceber? Que não é a ausência do bem. O mal é a ignorância, porque não há o vazio. Não há o nada. Porque se foi criado ambos os elementos. Se ambos os elementos estão numa coisa só, é o ignorante, que a cada vez que vai despertando, ele vai se tornando antes daquele que tirava a vida, que usava a faca para tirar a vida, e que reencarna para ser o cirurgião, que com a mesma faca dá a vida. Mas por que ele criaria o mal? Mas ele não criou o mal, ele cria... Você falou que existiam esses 2 elementos. Existem os 2 elementos, mas não é criado a ignorância. Pela ignorância você faz qualquer coisa que pode ser julgada boa ou má. Agora, o que você faz é um fato, mas você vai mudando a partir de cada experiência que você vivencia. Às vezes vai passar 1000 encarnações fazendo uma coisa para depois conseguir mudar, mas é assim que a gente muda. Aí alguém me dá... Então, aqui. Talvez o que esteja faltando, não vou complementar a sua... Mas pode. Mas, assim, falar sobre a questão da pluralidade das existências, né? Se você olhar sobre uma perspectiva da sua existência, o psicopata... era a coisa pior possível, mas em existências anteriores talvez a gente
tivesse sido um psicopata, um assassino, e ter feito coisas piores de arrepiar, que a gente não lembra na nossa existência atual. Então, assim, analisar sob essa perspectiva única de uma existência, não vai entender ou vai demorar para entender isso. Mas quando você começa a estudar e você vê que nós somos consequências de diversas existências, então a gente está evoluindo. Como Deus é a causa primeira, nos criou ignorante e a gente foi evoluindo com o nosso livre-arbítrio, inclusive. Então, em algum momento, o psicopata, em outra existência, você vai entender por que ele virou um psicopata e ainda persiste nessas ações, né? Em algum momento, no futuro, ele já não vai ser mais. Eu, em alguma palestra, eu assisti ou em algum livro que assim mostra isso claramente, né? No passado eu falo, existências anteriores, a gente fazia coisas terríveis e não estava nem aí. E aí a gente vai evoluindo, vai voltando em novas existências e aquilo ali já começa a incomodar. E aí vai evoluindo e aí já, enfim, é todo um processo de evolução. Tem uma coisa que é interessante do que você fala. Você diz, pode ir completando e colocando, porque é isso, é um somatório. Eu não preciso chegar a outra encarnação, não. Qualquer um aqui olhe para aquelas coisinhas sórdidas que já fez e que hoje não faz mais. Eu posso pegar você por causa daquela época e lhe crucificar, ou você é uma promessa ainda não cumprida, que a partir da experiência vai aprendendo, se modificando, se transformando. Se eu pegar só uma única encarnação, tá? Já que vocês não tiveram a aula de evolução, né? Mas, ou seja, evoluímos. Se eu pegar no meu estado mais bruto, até agora, é isso que vai acontecendo. Mas incomoda muito, porque eu acho que numa existência a gente evolui muito pouco, né? Ah. A gente termina nascendo e morrendo fazendo as mesmas coisas. Numa existência... Só quando está morrendo que a gente realmente se arrepende, né? Já é tarde. Não é fantástico se arrepender morrendo. Aos 85 anos, sai de retro Satanás. Isso é coisa, mulher pelada, ou homem pelado, o que quer que seja, né? Olha para a sexualidade como algo assim. Aos 85 anos, sem os hormônios lá em cima, é fácil. É fácil, certo? Então, pedir perdão quando já está lá no final, não adianta. Você pediu perdão, você fez tudo isso, mas a pluralidade das existências, você vai o quê? Reencarnar de novo. Quando você desencarna, você transforma porque desencarnou? Não, você acorda do outro lado, tal qual está aqui. Da mesma maneira que aqui você atua e tem experiência e possibilidade de romper a ignorância pela experiência vivida, do lado de lá, também. E você vai retornar como? De acordo com suas habilidades integradas, a partir das experiências que você viveu, ainda encarnado, na erraticidade, quando você retorna. Então, o que acontece? Não é mágica. Nós só evoluímos passo a passo. O que ele colocou foi interessante. Numa encarnação, a gente evolui muito pouco. Mas eu acho que uma das questões relacionadas a isso é o quanto eu vivo de rótulos ou de reflexões. Se eu vivo de rótulo, eu vou dizer qualquer conceito, tá? Eu posso dizer assim, julgar desiguais como iguais não é justiça, é injustiça. É um brasão lindo, né? Agora a pergunta é, como é que eu aplico isso na minha vida, no meu cotidiano? Onde é que no meu cotidiano isso se traduz em atitude? Porque é isso que o que transforma, é a experiência vivida onde? Na pele. Se não é vivido na pele, não transforma. Mas, Fernando, então todo mundo vai ter que passar pela mesma coisa? Não. No momento que eu encontro Lilian, e Lilian vive algo, e eu, por empatia com ela, compartilho aquilo, eu estou vivendo também. E aquilo também está servindo de aprendizado para mim. Então, quando eu enxergo Deus no outro, seja que outro for, olhando para ele com o mesmo olhar de entender que o que leva ele aos erros, ao que eu chamo de mal, é a ignorância. E frente a ele, eu não quero castigá-lo, mas auxiliá-lo na possibilidade de se educar. Eu gero empatia. Então, eu cresço também com a experiência do outro. E isso transforma. Então, é aonde, se eu coagular uma encarnação, ela pode talvez ser mais significativa. Agora, se eu viver como aquela imagem anterior do Maria vai com as outras, certo? O que é que acontece? Ela não é significativa. Na adolescência, eu estou com os adolescentes, na idade adulta, com os adultos, no velho,
com os velhos fazendo o quê? A mesma coisa. E um ciclo reencarnatório não ensina, às vezes, quase nada. Mas alguém tinha pedido a voz aí. Uou, uou, uou. Aqui, boa noite. Ô, professor, aqui na frente. Então, essa coisa de bem e do mal, né? Essa aula é muito, muito interessante. Tem uma história interessante, bem rápida, que é que dois discípulos, né, andando e conversando, e um dizendo para o outro, poxa, eu já estou ótimo, eu já estou muito bem, eu tenho rezado muito, isso quer dizer que Deus está muito mais perto de mim. Aí o outro olhou e ficou parado. Claro, se a gente está rezando, então, aí o outro diz, olha, o sol nasce só para quem reza, para quem... Ele disse, claro que não, o sol está lá no lugar dele, está todo dia nasce. Ele disse, pois é, o fato de você rezar não quer dizer que Deus está mais perto de você. Tu diz, como assim? Então não adianta nada essa tanto reza que eu tenho feito? Claro que adianta, importa muito você olhar para o Altíssimo, até para você perceber que Ele está entre você, em você. Ou você já percebeu o que tem dentro da palavra Deus? Tire o D e tire o S. Que era essa imagem que estava aqui. Só que como é que eu digo eu se eu tirar as cascas? Se eu não tirar as cascas, eu não consigo dizer eu. Então, para falar de Deus, eu tenho que falar de eu, porque eu sou o eu que descreve Deus. Então, quando a gente usa essa fábula aí, dessa colocação, ela trouxe um elemento. E a prece? Como é a minha conexão com Deus? O que é a prece? Pai nosso, está no céu, santificado nosso nome, nosso reino, seja vontade na terra, como céu, é um mantra. Como é que é, certo? A prece. A prece, primeiro, uma outra conexão que é falar de Deus, falar de religião, é como a pessoa, eu faço mal porque eu perdi a minha ligação com Deus. A ligação com Deus jamais foi perdida, porque eu sou essência divina. O religare, como um religar a algo que foi desligado, é como ainda achar que Adão e Eva caíram do paraíso. E aí foi dito, não, continua. Eles saíram do paraíso da ignorância, como minha cachorrinha. Chegar lá no encontro que com B vai dizer, Fernando está na harmonia de novo e não botou minha ração. Então, a ignorância faz com que tudo seja maravilha ali, ela não vai discutir nada. Saiu do reino da ignorância. Começou a comer o quê? Com o suor e o sangue. Com o seu trabalho, o seu esforço. É o uso o quê? Da razão, que vai criticar, que vai colocar. Então, qual é a minha conexão do sagrado? O sagrado está. Eu sou a expressão dele. Agora, como é que eu me conecto mais intensamente, percebendo que não é conexão de alto, é percepção disso em mim. A prece é uma das formas, né? A oração. Mas a prece não é um repetir de palavras. A prece é um estado de espírito em que eu me coloco na conexão com o Criador. É sentir na conexão que há em mim. E essa conexão, às vezes, é que faz a grande diferença. Principalmente se ao que eu me conecto é este Deus de plena misericórdia. Lúcia, não aprendeu, não? Volta de novo. Certo? Ele não diz, são as leis dele, né? Mas vai lá. Fernando, aqui. Márcio. Diga, Márcio. Pegando o gancho ali do colega que falou da evolução, né, de outros povos, me veio uma coisa na cabeça aqui que eu nunca tinha pensado. Dei risada aqui comigo. Se a gente imaginar os povos mais evoluídos, que têm uma certa, digamos, uma sociedade mais evoluída, tem uma divisão social mais harmônica, e povos que já foram até bárbaros. Vamos falar, por exemplo, da Suécia, Noruega, que são exemplos de países desenvolvidos que têm uma sociedade mais equilibrada. Será que significa que eles já evoluíram mais espiritualmente do que nós? Pegue alguém de lá e bote aqui convivendo conosco durante um tempo. Até xixi na rua está fazendo. Tá?
É aquela Então, história que o italiano, quando vai para a Alemanha, ele se comporta, e o alemão, quando vai para a Itália, ele vira um italiano. não posso dizer a mesma coisa. O que é que acontece? Nós vivemos. Você lembra que eu falei que o espírito desperta quando ele se separa do coletivo. Mas nós nunca nos separamos do coletivo. Sempre estamos no coletivo. O que é se separar do coletivo? Aquela parábola de Jesus, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Separar pai de mãe, filho de filho. O que é separar? É você assumir a sua singularidade. Mas você é representatividade no meio que você está, porque você é influenciado por ele. Ele não lhe determina, mas ele lhe influencia. E é dessa interação. Então, tanto lá que se você jogar o papel na rua, já lhe olham assim, a multa às vezes já vem, você se comporta. Chegou aqui, que ninguém está lhe cobrando nada, você joga para cima e vai lá fazer a mesma coisa. Lógico que eu estou minimizando outras análises que são muito mais completas dentro do ponto de vista sociológico. Mas a intenção é de que uma civilização evoluída não pode ser apenas julgada por alguns parâmetros de diferença de outros povos. Porque, por exemplo, na época que a África foi lá descoberta, né, que você vai começar, o que é que acontecia? O europeu se julgava o civilizado, o evoluído. E o negro era o quê? Era a barbárie, certo? Na sua forma mais tosca. Boa noite. Essa proposta não cumprida até o momento, eu não compreendo, particularmente. A promessa não cumprida. A promessa não cumprida. Eu não compreendo, porque todos nós aqui erramos, né? Vamos continuar errando. Agora, um estupro, uma pedofilia, uma coisa desse tipo, não cumprida. Queria que o senhor... Pronto, vamos lá. Mais um pouquinho esse tema. A promessa ainda não cumprida é o seguinte, que se estamos evoluindo, o que é que Jesus diz? Vocês podem fazer mais do que o que eu fiz. Ele restringiu alguém? Não. Qualquer um pode até fazer mais do que o que ele fez, porque ele não é Deus, ele não é divino, ele é humano no seu processo evolutivo, que só estava passos à frente de cada um de nós. A promessa ainda não cumprida é que é esse locus que estamos a alcançar. Então, se eu colocar Jesus como um ponto de corte, porque há mais além dele, que ele mesmo diz isso, mas o status crístico é um status que todos nós vamos alcançar. Essa é a grande promessa, a evolução contínua. E o estuprador, ou aquele que abusou da própria filha, ou que abusou da empregada, ou qualquer outra coisa. Está falando o quê? Ele colocou algo chamado pluralidade das existências. Nós vamos existindo em vários ciclos diferentes. Então, quando eu olho o ciclo mais atrelado à ignorância, ele é inferior comparado com o ciclo mais atrelado ao maior nível de despertar da ignorância para a construção da própria vida. Então, aquele que hoje aqui vos fala, ontem já pode ter feito coisas piores do que essa, porque é um despertar contínuo. Por isso que é a promessa ainda não cumprida. Mais alguém tinha pedido aí a palavra? Pode falar. Fernando, eu queria saber sua opinião sobre a questão, por exemplo, a gente falou sobre o meio ambiente, né? E isso é muito importante hoje, que é básico para a nossa vida. E nessa questão da Terra como planeta de expiação e como essa questão da evolução, não é? De se chegar a um ponto mais evoluído, de se fazer algumas coisas aqui e posteriormente reencarnar de uma forma totalmente diferente, né? Porque existe a teoria espírita, ela é toda nesse sentido. Né? Como é que você vê a questão da situação que a gente passa hoje, que nós estamos num período do antropoceno, né, que é um novo período geológico, que já está confirmado pelos cientistas mundiais, né, no qual o homem se tornou o principal destruidor da natureza e do planeta. Né? E já existem, vamos dizer assim, estudos claros de que em pouco tempo ele vai acabar com tudo aí, demonstrando sua irracionalidade, indo para essa questão do bem e do mal, que eu não sei como é que isso aí seria, eu acho que é a ausência do bem que leva a isso,
Aí minha pergunta finaliza da seguinte forma: como é, vendo isso aí à luz do Espiritismo, que essas pessoas, esse planeta vai reencarnar? Porque a destruição é mundial, né? Não, mas os grandes presidentes estão aí emitindo carbono na atmosfera, estão destruindo tudo, tal e tal. Como é que vai ser essa jogada aí? Você que... Vamos lá. A concepção de mundo era tida como se o mundo fosse o planeta Terra. Depois o mundo fosse o nosso sistema solar. E hoje pega aí, já tem depois do Hubble, aquele James Webb, né? Já mostra. Então o mundo não vai se acabar. O planeta Terra, a vida pode se extinguir aqui. Só que a vida física. O espírito não. Ele continua progredindo em outra atmosfera de existência. Então, essas previsões não são exatamente literais, como em vários períodos da história já previram que nós iríamos estar mortos de fome hoje sem ter o que comer. E a ciência vai avançando e vai ampliando as possibilidades. O homem é o ser mais adaptável que existe. Dos que nós conhecemos, que não conhecemos nenhum extraterreno, pelo menos em forma orgânica, mais adaptável. O que a gente espera é que comece a despertar coisas que antes não despertava. Hoje, eu não vou falar dos gatos não, senão ele me mata, certo? Desculpa. Mas vamos lá. Coelhinhos, né? Hoje em dia foi proibido fazer teste de cosmético no olho do coelho, porque era assim que se fazia para liberar certo cosmético para a mulher usar, porque isso é algo danoso. E temos que respeitar lá aquele bicho, certo? Então vamos começar a notar que vai mudando. Tá? Eu falei do gato, mas era brincando. No passado, você tinha algum animal perturbando, outro chegava e matava e acabou, certo? Hoje, reconhecemos que o animal tem seu direito até de viajar com você no avião do lado ali. Isso é evolução? É. Então, uma trajetória destrutiva, e há uma trajetória também evolutiva e de construção. Pode até haver o contexto que acabemos com o planeta como forma habitável para agora, né? E o esperado é que o quê? Nos lancemos para outros planetas, que parte hoje das grandes investigações de possibilidade de condições de vida em outro planeta é isso daqui, porque esse planeta, independente da gente consumir ele ou não, ele vai acabar. Ele vai acabar. Então, a questão, isso eu não estou falando que eu concordo com o movimento destrutivo frente à nossa biosfera, não. É que é preciso conscientização, mas é preciso olhar para o humano tanto como aquele que destrói, como aquele que pode ir além. Mais alguém? Se a gente chegar no continente europeu e perguntar, né, isso foi uma pesquisa antiga, mas era assim, Deus, né? Quem acredita em Deus? 50% não acreditava em Deus. Mas qual é a experiência daquela parte ali do continente? Era um Deus que foi o quê? O Deus das cruzadas, o Deus das... Como é? Daquele negócio que queimava o povo vivo? Da Inquisição, certo? Era um Deus que, quando você olhava para aquilo, dizia, mas peraí, o que é isso? Esse Deus eu não quero. Que é quando surge um movimento positivista e aparece aí o Espiritismo como uma possibilidade de um olhar, certo? Falando disso de um outro patamar. Então, quando a gente vai olhar a ideia que amarra o materialismo, que vai dizer, então, que tudo acaba, que tudo termina, e nós vamos falar de uma visão espiritualista dentro disso, descrevendo que o ser humano é um espírito imortal, que vai adiante. O que eu trago é olhar a ideia de bem e mal, enquanto ver Deus como causa primária de todas as coisas, e não partidário de um lado e de outro. Tudo foi criado, simples e ignorante, e vai evoluindo da sua forma mais primária, se pegarmos aí o reino mineral, até o status de espírito, que é a forma mais elevada que a gente conhece, e perceber que tudo isso é um processo contínuo de crescimento. E aí nós percebemos que é uma conexão direta entre nós e o Criador. Então, quando é que eu estou sem Deus? Quando eu me esqueço da existência dele em mim. Eu não me afasto dele, eu que esqueço. Tem um filme que é interessante, é uma dessas, não é dos anjos não, é a história de Lúcifer aqui, né?
E aí o humano conversando com Lúcifer, ele fez assim, mas espera aí, Lúcifer, que é caricaturado como o diabo, né? O anjo caído, e veja que o nome dele, Lucifer, né? É a luz, né? O portador da luz. E aí pergunta ele, quando foi que Deus lhe abandonou? Ele fez, Deus nunca me abandonou, eu que deixei de ouvi-lo. Então, quando eu deixo de ouvi-lo, ou seja, quando eu deixo de fazer a conexão com o sagrado em mim, a percepção do sagrado em mim, certo? Isso que acontece. Porque, na realidade, está em mim. Agora, como é que eu enxergo em mim? Eu só enxergo em mim se eu enxergar em Maria, enxergar em George, em Cristine. Então, por quê? Porque o outro é o espelho no qual eu me vejo. Então, é preciso que isso... Mas, Fernando, o que é que você está descrevendo? Mas aquele que é como é? O assassino que matou o irmão para ficar com os bens. Espera aí. Eu tenho que enxergar que ali também é um processo evolutivo. Cumpre as leis, cumpre tudo que faz parte da vida em comunidade. Mas eu acredito que há algo ali e que esse algo pode ser resgatado se eu me torno um com eles. Tem um filme lindo chamado Amor Além da Vida. Alguém aqui já assistiu? Os cabelos brancos já assistiram. A mulher morre, suicida, está lá no inferno, e o marido vai para querer falar com ela. Chega lá, e todo mundo diz para ele, não adianta, não vai mudar nada, certo? Ela vai ficar ali mesmo, e ele adentra no inferno. Inferno de quem? Dela, porque cada inferno é pessoal. Fique tranquilo que você tem o seu reservado em algum lugar, certo? E aí ele adentra os infernos dela. Transcorre o filme todo, no final ele chega lá para falar com ela, e ela está lá imóvel, né? Nem o reconhece. E aí um outro espírito estava lá de fora esperando ele, é um chalezinho, que ela estava lá dentro. E aí ele volta e diz, olha, aí quem estava esperando diz assim, vamos embora, eu já sei, ela não, como é? Não lhe reconheceu, ela não despertou. Ele fez, não, eu não vim aqui para ir embora. E o outro não entende. Ele adentra o chalezinho. Eu vou dar spoiler, não tem jeito, né? Mas é velho o filme. Ele vai para lá, ela está ali, sentada ali, no trauma dela. O inferno é o inferno psíquico que você vive. E ele chega junto dela, senta, e nessa hora ele diz, estou começando a sentir frio. Ele está entrando aonde? No inferno dele. Porque ele estava visitando o inferno dela. Quando ele começa a entrar no inferno dele, ele se torna um com quem? Com ela. Eu só posso trocar com você quando eu estou no mesmo lugar. E na hora que ele se coloca, ela desperta. Então acreditar que o outro é sempre uma promessa ainda não cumprida. É uma mãe que tem um filho numa detenção, uma mãe que tem um filho com a doença incurável, uma mãe que tem um filho com lesões orgânicas, que ela luta ali pela vida daquela criança. Tá? É acreditar no, entre aspas, impossível, mas possível, ou seja, porque o outro é uma chama divina. Tudo aquilo que ali eu entrego vai crescendo junto. Então, é olhar-se um com Deus e poder, ao olhar para essa vida, não se sentir como um insignificante, parado ali no meio. Porque, veja só, essa conexão com Deus, Jesus deu uma simplificada em uma frase. Amai-vos uns. A gente consegue fazer? Consegue. Todos vocês conseguem. A pergunta é, em que proporção? Essa é a pergunta. E a grande questão é que Chicão, não o de Assis, o Xavier, disse que tinha um desejo, botar uma tabuleta na porta de tudo que é casa. Com essa frase pendurada, aonde? Na porta, antes de você entrar. Porque se você soubesse seguir, amai-vos uns aos outros, quando você passa da porta da rua para dentro de casa, sua família teria equilíbrio, harmonia, paz. E se a família é assim, a sociedade se tornaria assim, porque a família é a célula da sociedade. Então, essa conexão, para mim, é o sentido da visão espiritualista, que não quer dizer que espiritualista seja a mesma coisa que espírita. O espiritualista acredita que há algo além do corpo. O espírita acredita que há o quê? A reencarnação. A comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. A pluralidade
dos mundos, certo? Das existências. Que, lógico, Deus faz parte disso aí. Manutenção da individualidade. Fernando morre, mas a individualidade, que é o espírito que eu sou, continua. Então, são coisas diferentes, mas quando eu olho para isso, eu vou dar a essa trajetória um significado ou um propósito. Então, a pergunta é, qual é o propósito de sua vida? Mais simples, qual é o propósito de você estar aqui? Eu vim aprender o curso básico de Espiritismo. Para quê? Para quê? Decorar, botar na estante, ou é para que isso transforme a sua vida, a sua forma de viver? Porque uma coisa que eu gosto, a ideia dessa casa não é você se tornar espírita, é você se perceber o quê? Justamente isso, espírito imortal, um com Deus. Essa é a ideia dessa casa. Então, aprendam tudo que vocês vão ter por aqui para conseguir lidar com isso. E aí poder perceber e lidar com esses aspectos, de entender que Deus, o homem vai descrevendo a Deus de acordo com o seu próprio processo evolutivo, desde o homem das cavernas até a idade de hoje. O bem e o mal, eles são mutáveis, eles não são elementos fixos. A ideia materialista de que tudo acaba com a morte do corpo, ela é inconsistente. Por que inconsistente? Existem vários trabalhos já mostrando indícios de que isso continua. Um deles é de... Como é? Ian Stevenson, falando sobre reencarnação. Então, crianças que reencarnam e lembram-se da vida passada. Então, não é só, se você é preciso que durante o curso básico de Espiritismo você pelo menos busque ler, não apenas aquele livrinho, mas o quê? As obras básicas. São apenas 5 livros. O Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, não, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, certo? Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médios, Céu e Inferno, qual outro? Ah, tá vendo? Que a galera sabe? Então, pelo menos isso, para entender como foi construído o pensamento de quem ergueu o que nós chamamos de Espiritismo. Fernando, mas a linguagem é uma linguagem dura. Sim, mas você vai fazer o quê? Você só então, mas eu quero ler outras literaturas. Tudo bem, e volte para ler o Pentateuco Espírita. Porque é a mesma coisa do espírita que não conhece o Evangelho. Não lê o Evangelho, não conhece. O que é que está lá escrito? É eu abraçando uma única verdade, em vez de entender que uma possibilidade de amor pleno só se torna real quando eu sou capaz de integrar outras visões e outros olhares. Eu não posso ser um navegante que só navego de uma margem para outra do mesmo rio. Então, essa é a ideia. Que então, eu a partir daí, lidando com isso, eu vou olhar agora para quando pensar em Deus, lembrar que há uma sequência de aspectos evolutivos que estão relacionados com isso. Então, falar em Deus, é preciso que eu coloque esse Deus na minha vida. Eu perceba qual é a imagem que eu tenho desse Deus e que, a partir daí, eu posso transformar, inclusive, essa imagem. Se a imagem do Deus que eu vejo é culpa, crime e castigo, pergunte a si mesmo se isso é justo. Então, dessa forma, Deus pode ganhar um outro sentido, um outro lugar, aonde então a gente possa lidar com tudo isso e ver, né, essa força de criação que vai aí evoluindo continuadamente, as formações de galáxias, a formação de planetas, e vai chegando até a nossa terrinha que está aqui. E aí, um pouco do que meu amigo começou, né? Eu pergunto o seguinte: se eu creio em Deus, que é causa primária de todas as coisas, quem sou eu? Ou quem é Deus em mim, quanto à responsabilidade para com todas as coisas? Então, é preciso que eu busque olhar um pouco mais, para que então... Eu criei um loop agora aqui, foi pronto. Para que então eu olhar para mim, eu busque me perguntar, bem e mal, aonde está em mim.
Porque no momento que eu tenho uma empregada doméstica que trabalha comigo e que ela recebe uma receita para comprar um antibiótico que custa R$400, o salário mínimo acho que é 1.200, né? E eu digo para ele que... Um quanto? 1.300. Olhe, o problema é de quem? Dela. Agora, quando o meu filho está com um problema que precisa de uma medicação de 30 mil, eu vou acionar o Estado para o Estado pagar. Ou seja, benesses para mim, para o outro, cada um que se vire. Então, traga o conceito de bem e mal para o seu cotidiano. Veja como você olha isso. Minha filha, eu digo para ela o que é certo. Quando não faz o que é certo, eu faço o quê? Fora daqui para casa. Como se eu fosse daqui para a rua. Eu fosse o dono da verdade. Então, eu preciso aprender com o outro. Eu preciso enxergar um Deus que é misericordioso, que mesmo quando eu encaro que eu tenho tanto a parte pudica como a parte não pudica, tanto o médico como o monstro, eu vou entender que tudo isso faz parte de mim. E é justamente admitir que faz parte de mim, que tudo isso está no meu psiquismo, que me leva, então, a entender que a consciência, quanto mais desperta, ela faz com que eu controle as minhas atitudes, eu possa fazer melhores escolhas e lidar melhor com tudo isso. E eu me entendo, então, como semente de Deus, como da onde ali a vida se origina, onde ali a vida está, e eu não tome isso apenas como um rótulo, mas eu tome isso como um convite. Um convite a me tornar cada vez melhor. Então, o mal é a privatio boni, então que eu seja capaz de fazer com que o bem exista em mim. Só que a nossa colocação não é só bem e mal, é o quê? Integração de aprendizados, aptidões. Cada vez que eu reencarno exposto a novas experiências. Cada experiência que eu passo por ela e dela tiro um aprendizado, eu vou crescendo, eu vou despertando. Então, a ideia desse processo evolutivo é levar a esse despertar. Então, não é bem e mal, vai para além disso. Fazer o bem é obrigação de todos nós. Agora é preciso integrar o quê? Integrar como estabelecer relações interpessoais verdadeiras. Relações interpessoais que sejam o quê? De crescimento para ambos os lados. Integrar a ideia de quando eu estou com alguém, Rivanilde, né? Rapaz ou mulher, significa que eu tenho muito a aprender. Eu jamais denegrir o outro, eu perguntar o que aparece na minha relação com o outro, que são coisas que eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, a vida dada por Deus é uma oportunidade de ampliação da consciência. E a consciência, no seu processo de ampliação, se alimenta de quê? Da experiência. Então, olhe a sua vida como uma dádiva, que é a experiência que pode ampliar a consciência de você, espírito, quanto é. Agora, você precisa ter coragem de olhar para ela e se implicar em fazer as mudanças que precisa. Para que, dessa forma, você possa, então, fechar o ciclo onde sentir Deus é algo verossímil. Porque isso se expressa na sua vida. É um Deus que é misericórdia. É um Deus que é compaixão. É um Deus que não discrimina. É um Deus que integra. E é essa a proposta. Porque se perceber espírito é se perceber, perceber em si essa responsabilidade durante a sua trajetória de vida. E como a maioria de nós seremos pais, mas eu não pari. Vai sim, você é pai do seu propósito. Transforme a sua caminhada em um exemplo. Porque foi isso que o Mestre fez. Então, a conexão viva de Jesus com Deus, eu no Pai e o Pai em mim, é transformar os seus passos em uma essência viva de ter esse sagrado dentro de você. Perguntas? Antes que eu entregue, tem 2 minutinhos ali. A turma, então, está... Não é isso agora, né? 21h10? Então, devolvendo a nossa amiga. E que Deus
esteja conosco, cada um na sua medida.